Texas registra a segunda morte infantil por sarampo e autoridades recomendam vacinação. Ron DeSantis faz crítica à decisão judicial que bloqueia temporariamente lei estadual de combate à imigração ilegal no estado. No Brasil, capotamento de ônibus deixa mortos e dezenas de feridos. E tem ainda as notícias internacionais. O Brasil News começa agora. Boa noite. A morte da segunda criança com sarampo no Texas tem preocupado as autoridades. Um surto da doença em crianças já resultou em quase 500 casos na região e se espalhou por 22 outros estados. Autoridades de saúde informaram que a vítima era uma criança de 8 anos não vacinada e que não apresentava outros problemas de saúde. A causa da morte foi falência pulmonar provocada pelo sarampo. O secretário de Saúde, Robert Kennedy Jr., visitou o Texas no domingo para confortar a família. O secretário disse que a melhor proteção contra a doença é a vacina, 97% eficaz após as 2 doses. E uma audiência judicial online foi interrompida após a descoberta que um avatar de um advogado era quem fazia a defesa do cliente. A audiência judicial online era sobre uma ação trabalhista e acontecia em um tribunal de apelações de Nova York. Em determinado momento, o homem pediu para exibir um vídeo. Seria a defesa dele. O que ele não contava é que a magistrada mandasse para a exibição logo nas primeiras frases do falso advogado. A juíza percebeu que, na verdade, se tratava de um avatar criado por uma inteligência artificial e se irritou. Ela disse, abre aspas, não gosto de ser enganada, fecha aspas. Após o episódio, o homem pediu desculpas ao tribunal por meio de uma carta. Ele argumentou que pesquisou sobre o uso da inteligência artificial no mundo jurídico e que a intenção era de ter uma defesa sem falhas, já que não tinha um advogado para representá-lo. O fato aconteceu no dia 26 de março. O governador da Flórida criticou a decisão de uma juíza de bloquear temporariamente uma lei estadual criada para combater a imigração ilegal. A repórter Lorena Gomes tem os detalhes. Em um vídeo postado nas redes sociais, o governador Ron DeSantis chamou a juíza Kathleen Williams de ativista e citou a situação como mais um exemplo de tentativa de impedir os esforços para combater a imigração ilegal. As declarações postadas na segunda-feira são uma resposta à decisão da juíza de bloquear temporariamente uma lei estadual de combate à imigração. De acordo com a nova legislação, é crime na Flórida entrar ou retornar ilegalmente ao país. Mas na sexta-feira, William emitiu uma ordem que suspende a lei por 2 semanas. A decisão veio depois que organizações de apoio a imigrantes e trabalhadores agrícolas do estado moverem uma ação alegando que a lei é inconstitucional e que o papel cabe ao governo federal e não ao estado. Uma audiência de liminar para a Flórida está marcada para o dia 18, quando a lei pode ser bloqueada por um período maior, até um julgamento. 8 pessoas, sendo 7 da Flórida Central, foram presas, acusadas de comprarem material pornográfico infantil em anúncios feitos no TikTok. A investigação começou em julho do ano passado. Detalhes dela foram revelados na segunda-feira pelo procurador-geral do estado, James Youth Meyer, e funcionários do Departamento de Aplicação da Lei da Flórida. A investigação começou quando agentes encontraram em uma sala de bate-papo um site que direcionava para a venda de conteúdo pornográfico infantil. O material era vendido por $100. Disfarçados, os detetives compraram mais de 1.200.000 vídeos e fotos. O suposto líder da organização internacional estaria na Turquia. Um mandado de prisão foi emitido para que ele possa ser extraditado para a Flórida. Uma mulher do Oregon também está sendo procurada por facilitar a venda do material. Um mandado de prisão por lavagem de dinheiro foi emitido contra ela. E um homem foi preso acusado de roubar um Rolls Royce em um condomínio de luxo em Miami no domingo.
De acordo com a polícia, o dono do veículo, avaliado em mais de $400 mil, chegou a ligar para a empresa para pedir os dados do carro e fazer um rastreamento. Foi ele quem encontrou o carro de luxo cheio de danos em um posto de gasolina. O prejuízo foi estimado em $150 mil. A polícia identificou e prendeu o suspeito do crime. James Brown, de 36 anos, vai responder por roubo de veículo e resistência policial sem violência. E um banhista foi atropelado enquanto tomava sol na praia de Ormond. De acordo com a polícia do condado de Volusia, uma motorista tentava voltar para uma vaga de estacionamento perto da rampa da Carnival Drive. A vítima foi levada para um hospital com ferimentos na coxa e no braço, mas sem risco de morrer. A motorista permaneceu no local e recebeu uma citação por direção descuidada. E o reino animal da Disney estreou o mais novo residente, uma bebê girafa Masai, a primeira nascida na propriedade desde 2021. Ele tem quase 2 metros de altura, mas não se engane, Tucker ainda é um bebê que vai completar 2 meses na semana que vem. A girafinha Tucker fez a estreia no Parque Animal Kingdom nesta segunda-feira. Ao lado da família, Tucker explorou a savana e brincou. O bebê é a primeira girafa nascida no reino animal da Disney desde 2021. Ele é da espécie Maasai, que está ameaçada de extinção. A seguir, no Brasil, pela primeira vez, a Força Aérea Brasileira abre vagas para as mulheres. E tem ainda as notícias internacionais. Até já! Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado, feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto? Forno de Minas, receitas caseiras e muita paixão. Atenção, Newark, região de Nova York. Apresentamos a barbearia Barbie D, no coração do Ironbound, número 70 da Congress Street. Aqui você encontra cortes impecáveis, barbas bem alinhadas e um atendimento de primeira. É hora de renovar o visual. Na Barbie D, você sai estiloso e confiante. Barbearia Barbie D, onde o estilo encontra a excelência. Aberto todos os dias, venha nos visitar hoje mesmo. Barbie D, porque você merece o melhor. E agora as principais notícias do Brasil com a correspondente Arlene Balieiro. E os funcionários do Ministério da Educação, o MEC, trabalharam normalmente nesta terça-feira, mesmo após o incêndio que atingiu o prédio na tarde do dia anterior. O edifício precisou ser evacuado por conta da fumaça. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou no subsolo, que fica na área externa do anexo, no momento em que era realizado um serviço de manutenção no sistema de resfriamento do ar-condicionado. O fogo foi contido pelos brigadistas do MEC até a chegada dos bombeiros. Ninguém se feriu. Os agentes ainda informaram que o isolamento ficou restrito à área externa e que não oferecia riscos aos funcionários.
Uma perícia deve apontar as causas do incêndio. E a campanha de vacinação contra a gripe começou em todo o Brasil. Mais de 73 milhões de doses estão disponíveis. A meta do Ministério da Saúde é imunizar 90% dos chamados grupos prioritários, que incluem crianças de 6 meses e menores de 6 anos de idade, além de idosos e gestantes. Quem também pode receber a dose são os trabalhadores da saúde, professores dos ensinos básico e superior, indígenas e pessoas em situação de rua, entre outros. Segundo o Ministério, a vacina protege contra 3 vírus do tipo influenza e garante uma redução do risco de casos graves e mortes provocados pela doença. No ano passado, a cobertura vacinal entre o público prioritário foi de 48% na região norte e 55% nas demais regiões. E o nascimento de um bebê gigante chamou a atenção em uma cidade do interior de Minas Gerais. João Vitor nasceu na última quinta-feira de parto cesariana e causou surpresa aos médicos do hospital Nossa Senhora Auxiliadora na cidade de Caratinga. Com mais de 6,59 kg, ele quebrou o recorde de maior bebê já nascido no hospital. E já é o 3º filho da família a nascer com um peso maior do que a média brasileira, que é entre 2,5 kg a 4. Até a mãe do menino disse que não imaginava que ele seria tão grande. Outra coisa que chamou a atenção da equipe médica foi o peso da placenta, mais de 1,2 kg. E pela primeira vez, a Força Aérea Brasileira, a FAB, abre vagas para mulheres na especialidade de infantaria na Academia da Força Aérea para o ano de 2026. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 28 de abril, tanto para homens quanto para mulheres. 50 vagas estão disponíveis. Entre os critérios do processo de seleção, inclui provas escritas, exames de saúde, aptidão física e avaliação psicológica. Para as mulheres, é necessário ter no mínimo 17 anos e não completar 23 até o último dia do mês de dezembro do ano que vem, além de ter o ensino médio completo. A decisão marca um avanço histórico da FAB, que já permitiu a entrada de mulheres em outras funções desde 1996, com as primeiras cadetes intendentes e, em 2023, com as cadetes aviadoras. E um capotamento de um ônibus registrou mortes e deixou feridos em Minas Gerais. Confira. E um ônibus com cerca de 50 passageiros capotou em Araguari, Minas Gerais, na madrugada desta terça-feira. Ele teria perdido o controle no trecho conhecido como Trevo do Queixinho. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao menos 11 pessoas morreram, entre elas 2 crianças. Outras 36 pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais e unidades de pronto atendimento da região. Os demais passageiros, segundo os bombeiros, tiveram ferimentos leves ou não se feriram. Ainda não há informações sobre as possíveis causas do acidente. Veja agora a cotação do dólar frente ao real após mais um dia de turbulência nos mercados mundiais. E enchentes severas atingiram partes da capital da República Democrática do Congo. O rio que atravessa parte da cidade transbordou. Alguns moradores precisaram enfrentar a água das enchentes para voltarem às casas. As inundações que atingiram a capital da República Democrática do Congo no fim de semana mataram dezenas de pessoas e deixaram outras desabrigadas. De l'autre côté, il y a la salle à manger et tout. De l'autre côté, là-bas, c'est la cuisine. On a fait 72 heures avec les enfants, avec les familles, dans l'eau, sans pouvoir manger. Autoridades dizem que partes das mortes foram causadas pelas habitações ilegais. As enchentes ocorrem em um momento em que os rebeldes do M23, apoiados por Ruanda, intensificam uma ofensiva no turbulento leste do país. Mais de 7 mil pessoas morreram nos combates nos 2 primeiros meses do ano. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.